Então vamos lá, eu sou o Jerônimo, idealizador da Academia da Produtividade e eu quero falar contigo nesse vídeo sobre, cara, não bati minha meta, e agora o que eu faço? Bom, bater meta está totalmente relacionado à produtividade, fica muito claro para mim que a pessoa que não sabe produzir, que não sabe como produzir no nível A de eficiência, provavelmente não vai bater a meta, ou se bater, é tão sacrificante. O cara tem às vezes a noção de que está arrastando pedra, é tão sacrificante, parece que está arrastando pedra ao ponto que às vezes nem vale a pena. Quando você produz com nível A, você tem um esforço menor com um resultado muito maior, mas o que eu quero falar contigo nesse vídeo não é como bater a meta, eu não bati minha meta e agora? Eu lembro que teve um mês que eu estabeleci, na verdade foram 45 dias, eu estabeleci que eu ia correr 100 quilômetros em 45 dias, era a minha meta. Não num dia único, né? Acumulado de 45 dias, eu ia correr 100 quilômetros em 45 dias. Essa era a minha meta, né? E aí o que aconteceu? Por alguns imprevistos do caminho, eu corri só 44 quilômetros. E aí o só é entre aspas, tá? E eu queria registrar para você o seguinte, eu estou falando nesse vídeo sobre como eu não bati minha meta pessoa física, eu como indivíduo. Vai ter um outro vídeo que vai aparecer para você no final ou em algum momento durante esse vídeo, ou vai estar na descrição desse vídeo aqui, como que você lida com a meta não batida pelo seu time. Caramba, eu sou um líder, o meu time não bateu a meta, e agora o que eu faço? Né? Esse vídeo é para pessoa física, você não bateu a meta, uma meta que você estabeleceu, e às vezes você estabeleceu uma meta assim, Jerônimo, estabeleci uma meta, e não necessariamente vai ser de corrida, às vezes você pode estabelecer uma meta de estudar para concurso, queria estudar 8 horas por dia ou um livro por semana e não consegui, falei que ia vender tantos do que eu vendo e não vendi, falei que eu ia ter tantos clientes e coach e não tive, falei que eu ia vender tantos produtos digitais e não vendi, falei que ia abrir um negócio e não abri, falei que ia emagrecer 50 quilos, 20 quilos, 10 quilos e não emagreci, falei que ia casar e não casei, enfim, falei que ia ter um aumento de renda e não tive, não importa, o fato qualquer que seja a tua meta que eu vou te falar vai te ajudar até o final desse vídeo, a te ajudar como lidar quando você não bate uma meta, quando você se frustra com essa. Mas então voltando, eu tinha estabelecido que em 45 dias mais ou menos eu ia correr 100 quilômetros, mas eu só corri, só entre aspas, 44 quilômetros naquele período. E isso pode parecer extremamente frustrante. Cara, eu tinha estabelecido 100, só corri 44, inclusive eu estabeleci 100 publicamente. Eu fiz isso no Snapchat, eu vou contando os meus bastidores. Se você quiser seguir lá no Snapchat, Jerônimo Temel, Jerônimo com G, Temel, T-H-E-M-L, eu contei lá no Snapchat que eu ia fazer 100 e depois tive que falar que só fiz 44. E aí vem, como que eu lido com isso agora? Beleza, é isso que eu vou te falar nesse vídeo a partir desse momento. Tem 3 pontos que você tem que ter claros na tua cabeça para lidar com uma meta que não foi batida. O primeiro ponto que você tem que ter clareza Jerônimo, eu estabeleci uma meta plausível, ou melhor, possível. Uma das maiores frustrações que a gente tem é quando estabelece uma meta surreal, impossível e ela não bate. Mas, Jerônimo, não tem aquele negócio de chutar a bola na lua? Parênteses aqui, né? O menino disse que ia chutar a bola na lua, a noite toda tentava acertar a lua, nunca conseguiu acertar a lua, mas era o menino que chutava a bola mais forte da rua dele. Beleza, essa história é massa e eu confio nisso. Só que se essa meta não for possível, o que você vai ter ao longo do tempo é frustração. Frustração. E quando a gente se frustra, mentalmente ela é muito ruim. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é assim, a meta que eu estabeleci é possível? Então, no meu caso, ela era possível. Beleza, ela era possível. Podia ter corrido 100 km, mas tive alguns imprevistos que não me permitiram correr. Então, tá tudo bem. Tá? Aí vem o segundo ponto. Estabeleci se a meta era possível. Ponto. Era possível. Agora vem o segundo ponto. O 2 e o 3 são os mais importantes. Tá? O segundo ponto é o seguinte. Antes de olhar para o que faltou, olhe para o que você fez do que você estabeleceu.
Então, olha que interessante. Beleza, Jerônimo, faltaram 56 quilômetros para eu completar a meta. Só que eu corri 44. E quando eu fui olhar no meu relatório, eu uso um aplicativo para correr, né, chama-se Runkeeper. Eu uso um aplicativo chamado Runkeeper. E aí, quando eu fui olhar, cara, essa foi uma das maiores médias que eu corri no mês. Então eu falei, opa, então antes de eu olhar para o que falta, olha para o que eu fiz. E talvez o que você tenha feito tenha sido muito bom. E aí o que acontece quando você não olha para o que fez, olha só para o que faltou? Sabe aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio? É basicamente isso aqui. Ah, Geraldo, então isso é um truquezinho barato? Não, está longe de ser um truquezinho barato. Por quê? Porque o teu cérebro, quando a gente vai... Eu não vou falar disso agora nesse vídeo, não, vai complicar, vai dar um nó na nossa cabeça aqui. Mas é o seguinte, quando a gente realiza alguma coisa, o nosso cérebro tende a liberar dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar. E aí, quando você olha para o que faltou, você não só não libera dopamina, como tem chance de liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Caramba, pô, eu falei que ia completar 100 quilômetros, completei só 44, faltaram 56 quilômetros, tome cortisol. E quando você joga cortisol, você gera estresse, enrijecimento muscular, mal-estar, pressão alta, rubor facial, tudo pelo cortisol. E quando você olha para o 44, fala assim, porra, cara, beleza, não alcancei a meta, mas fiz 44 quilômetros. E aí, o que isso quer dizer? É bem possível que o teu corpo libere dopamina, por exemplo. É possível, tá? Pela satisfação de você ter alcançado. E isso te dá o quê? Bem-estar e vontade de fazer mais. Então, primeiro é verificar se é possível. Segundo, ao invés de olhar para o que faltou, olha para o que você fez. E isso não é passar a mão na tua cabeça, não. Ah, pô, um pobrezinho, só fez 3 quilômetros. Aí não, é uma vergonha. Né? Aí você tem que analisar um outro ponto que a gente vai falar isso em breve, tá bom? E o terceiro ponto, então o segundo primeiro é ver se a meta que você estabeleceu é possível. Segundo é olhar para o que fez e não para o que deixou de fazer. E a terceira e último ponto que é o mais importante. Se liga. Ouve a frase que eu vou te falar agora. Derrotado não é o que cai. Derrotado é o que desiste de levantar. Então, olha só que importante que eu vou te falar agora. Terceiro e mais importante ponto. Não importa que você fez 44 quilômetros que faltaram 56. O que mais importa agora é o que você vai estabelecer para o próximo ciclo. Nesse caso, eu estabeleci um ciclo de 45 dias. Agora, eu resolvi estabelecer de 30 dias para a corrida. E aí, o que eu fiz? Eu parei e estabeleci um novo ciclo, agora de 60 quilômetros. Organizei um pouquinho, entendi que estava muito alto 100 quilômetros, deixa eu ver quanto é possível, fiz umas matemáticas, 60 quilômetros. Falei, não, 60 é possível. E aí, o que eu fiz? Estabeleci uma nova meta de 60 quilômetros. Onde eu quero chegar com isso? Não importa que eu não alcancei a meta no mês anterior, importa o que eu vou fazer daqui para frente. E daqui para frente o que eu fiz? Estabeleci uma nova meta e no dia 2 do mês seguinte, né, o dia 1º do mês seguinte eu não corri e no dia 2 do mês seguinte eu já estava lá correndo. Acho que eu tinha feito 4,3 quilômetros de corrida, fiz uma corrida leve de 30 minutos, já tinha feito 4,30, já estava de novo em busca da nova meta. Então, onde eu quero chegar contigo? 3 pontos que você tem que saber quando você não bater a sua meta individual. Primeiro, tua meta era possível? Segundo, olha para o que você fez e não para o que você deixou de fazer. Isso é importante neuroquimicamente falando. Se beneficie pelo que você fez. Terceiro ponto, estabeleça a sua próxima meta. Esses são os 3 elementos. Por quê? Porque derrotado não é o que cai, é o que desiste de levantar. Mas, Jerônimo, foi uma vergonha a minha corrida. Tudo bem, no mês que passou, a tua corrida foi uma vergonha. E no mês seguinte? O que você vai fazer a partir de agora? Porque é isso que vai definir onde você vai estar nos teus próximos passos. Fez sentido para você? Clica aí em curtir, clica em curtir, dá o curtir, deixa a sua pergunta. Quem sabe eu não respondo a tua pergunta num próximo vídeo, tá bom? E vai ter aqui na descrição, ou vai aparecer na tela aí para você, não sei se você está vendo esse vídeo no Face ou no YouTube, vai aparecer para você assistir a lógica que é diferente dessa, totalmente diferente dessa, ou bastante diferente dessa, como que você lida com metas não batidas dentro de um time. Vai aparecer para você aí, clica para assistir, vale a pena, quem sabe você não tira uma sacada de lá para aplicar para a tua vida pessoal. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!